Bom dia, alunos e alunas. Eu sou o Pedro e eu vou ser o professor de matemática de vocês daqui em diante. Eu sou natural de São Paulo, eu tenho 36 anos. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Me formei tem mais ou menos um ano, sou professor há um ano. Quando eu estou em família, eu gosto de praticar o escotismo, né? E quando eu estou com os meus amigos, eu gosto de andar de skate. E quando eu estou sozinho, eu gosto de rezar. Então, esse é um pouco de mim, assim, que eu quero que vocês saibam, que eu vou perguntar para vocês a mesma coisa. Então, só o que eu espero de vocês essa disciplina, a princípio, enquanto professor de vocês, é que vocês prestem atenção, tá bom? Mas agora eu quero saber de vocês, como é que é vocês. Eu quero que cada um agora fale o nome, a idade, o que gosta de fazer em família, com os amigos e sozinho, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então, agora que a gente falou um pouco do que a gente gosta, a gente consegue perceber que matemática está sempre envolvida em tudo. No skate, por exemplo, tem o caixote, que é um paralelepípedo, e temos que fazer todos os cálculos ali de comprimento, das arestas e tudo, para ele poder ficar certinho. Entendeu? Então, matemática sempre vai estar acompanhando a gente, e a gente tem que utilizar isso como motivação para se animar em estudar ela. Beleza? Então, o nosso assunto do momento vai ser essa unidade que nós vamos estudar, que vai ser associar vértices de polígonos a pares ordenados, que são pontos, no plano cartesiano. Bom, então nós vamos estudar em duas partes. A primeira parte, nós vamos fazer uma revisãozinha sobre ponto, reta e plano, falar um pouco mais, aprender um pouco mais do nome dos polígonos. E por outro lado, nós vamos fazer uma introdução sobre o plano cartesiano e vamos descobrir que ele é uma boa ferramenta, um bom sistema de localização ou até mesmo movimentação, né, a partir dos pares ordenados. E aí, então, por fim, a gente vai aprender o que é associar, né? Então nós vamos fazer essa associação dos pontos, do que seriam vértices de um polígono, lá dentro do plano cartesiano, como orientação, utilizando o par ordenado. Então, isso que a gente vai aprender. Então me diz aí, o que vocês conhecem ou entendem desses termos? Vocês já estudaram isso antes? Bora então ver alguns exemplos do nosso objeto de conhecimento. Então, esse primeiro exemplo que eu trouxe é um esquema tático de um time de futebol que passa a bola numa jogada chamada triangulação. Aqui você vai ver os jogadores como vértices, né, de um polígono chamado triângulo, e eles estão bem organizados aí em coordenadas, como você consegue ver aí na lateral do campo. Já nesse nosso segundo exemplo, é a trajetória que eu faço quando eu saio da escola, vou em linha reta, passando na frente do jardim, até chegar na igreja, e depois eu desço a rua, vou no clube, continuo em linha reta e subo a rua da escola. Então a gente vai formar um quadrilátero, onde temos a escola e a igreja como pontos de vértice de um quadrilátero, né? Ok, então dados os exemplos, vamos precisar utilizar a definição dos polígonos já conhecida de vocês como pontapé inicial. Então, os elementos de um polígono. Observe o polígono da figura ao lado, que ele indica assim, né, que o polígono ABCD, ele tem os pontos ABCD como vértices, tem os lados e também tem os ângulos. O que nos interessa aqui, nesse momento, seriam os pontos, né? Mas vamos para a definição. Então, toda linha fechada, formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam, recebem o nome de polígono. Beleza, então vamos utilizar as definições para a gente fazer uma atividade aqui sobre polígonos, os nomes deles. Então a gente pegou aqui canudo, tesoura e barbante. Então, dos canudos, a gente pega ele e corta em pedaços pequenos, certo? Aí a gente vai pegar o canudinho e vai colocar no barbante, passar. Aí a gente corta o que sobrou. Aí pronto, temos o que? Um triângulo. Aí vamos fazer a mesma coisa com o quadrado, o pentágono e até 10 lados. E aí é para colar e colocar o nome na folha.
A gente fazer duas retas perpendiculares, usando régua e esquadro, nós vamos primeiro apoiar a régua no traço que fizemos e o esquadro na régua. Isso nos garante traçar uma reta perpendicular, que é 90 graus, como vocês já aprenderam anteriormente. E agora, para a posição relativa de duas retas serem paralelas, a gente faz uma reta, apoia o esquadro nela, coloca aqui a régua, apoia o esquadro na régua, ajusta direitinho, e aí só vai subindo o esquadro, ó. Subo um pouco ele aqui, ó. Aí traço. Isso nos garante que estamos construindo retas paralelas. Tem que segurar bem firme para não sair do lugar. Estamos construindo retas paralelas. Ok? Agora que já vimos os nomes dos polígonos até 10 lados e além das paralelas, vimos também a perpendicularidade, né? Como construí-las. Vamos um pouco mais a fundo no nosso assunto. Então aqui temos um exemplo de como você explicaria para alguém aonde você encontra a Marie. Ó, tá vendo aí a Marie? Onde você encontra ela? Como você explicar para alguém no meio dessa multidão? O que vocês acham dessa maneira com linhas e colunas? Olha lá, a Marie está na estrelinha amarela. Não seria mais fácil dizer que ela está na quarta coluna da esquerda para a direita, na segunda linha de baixo para cima? E neste outro exemplo, do livro nas prateleiras, o livro de música, por exemplo, podemos dizer que ele é o terceiro livro da direita para a esquerda na prateleira do meio. Agora é hora de jogar. Vamos jogar Batalha Naval. Essa aqui é a Batalha Naval. Vamos precisar de uma folha quadriculada e aí fazemos 2 quadrados com 10 quadradinhos na horizontal e 10 na vertical. E aí coloca o número de 1 a 10 e de A a J. Os navios aqui vão ser representados por quadradinhos, conjunto de quadradinhos. Então 5 é o destroyer, tem 2 navios, que são de 3, 3 lanchas que são de 2 e 3 submarinos que é só de 1. Você vai escolhe colocar no seu campo, aqui na sua parte, e aí o oponente vai colocar no dele, mas você não vai saber. Tem que ter 2 folhas, uma folha dessa para cada um dos jogadores. E aí então você vai falar um tiro. Aqui, por exemplo, C2. Se não acertou no navio do oponente, ele fala água. Aí eu pintei de azul. Se falar aqui, ó, G8. Se for fogo, que se acertei o navio, então ele fala fogo, eu pintei de vermelho. Quem acerta joga de novo. O objetivo do jogo é destruir todos os navios do oponente e ganha aquele que fizer isso primeiro. Vamos ouvir agora a história René e a Mosca. Você já ouviu falar de René Descartes? Ele foi um físico, matemático e filósofo francês que realizou várias contribuições importantes nessas 3 áreas. Descartes foi para a escola do tipo internato quando era criança onde ele morava. Por sua condição física ser frágil, os professores usualmente deixavam que ele ficasse na cama até meio-dia. Mas ao contrário das outras crianças, enquanto estava deitado, Descartes ficava pensando em matemática. Um certo dia, Descartes notou que havia uma mosca voando no teto. Ele ficou bastante tempo observando essa mosca. Começou então a pensar em como ele poderia fazer para explicar para outra pessoa onde a mosca estava. Foi então que ele teve uma ideia. Ele poderia descrever a posição da mosca, dizendo em que distância ela se encontrava de cada parede do quarto. Por exemplo, estava a 1 metro da parede próxima à cabeceira da cama e a 2 metros da parede à lateral da cama. Foi assim, então, que Descartes criou nada mais nada menos que o plano cartesiano, que vem do seu nome, Descartes, ou Descartes, cartesiano. Então não se esqueça que tudo começou graças a uma mosca. Agora que a gente já sabe sobre a história do René Descartes, vamos ver o que ele utilizou para criar o plano cartesiano. Uma das coisas que não falamos ainda é a reta numérica, que é uma reta que a gente determina um sentido para ela e uma unidade, que é a distância entre as suas marcações. Então isso aqui é a reta numérica. Foi então que ele juntou 2 retas numéricas,
uma na horizontal e outra na vertical, chamo a horizontal de X e a vertical de Y. E elas se interceptam perpendicularmente no ponto zero, as duas. Então esse aqui se tornou o plano cartesiano. E aí o par ordenado, ele determinou que seria dois números, um que vai estar na reta X e outro que vai estar na reta Y. Vejamos agora este exemplo do plano cartesiano. Então, perceba que o ponto 0,0, que é 0 para x, 0 para y, é a origem das duas retas. A reta do eixo x, que é o eixo das abscissas, e a reta do eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então, notemos que o ponto onde a mosca se encontra é o ponto 6 para x, ou seja, x igual a 6, e 5 para y, que significa y igual a 5. Agora que todos já têm os comandos do Superlogo em mãos, é para ler em casa, tá bom? É para vocês darem uma olhada para vir amanhã preparados para a aula. Vejamos agora esse exercício como exemplo de trajetória no plano cartesiano. Então aí é o trajeto do Marcelo que ele faz para chegar até os livros. Então você vê que o primeiro ponto ele é o 0, 0, coluna 0, linha 0. Coluna é x, linha é y. O próximo ponto é o 3 para x e 0 para y. Então é coluna 3, linha 0 e assim sucessivamente. O próximo ponto ele é 3, 1, depois é 6, 1, o próximo é 6, 3 e finalmente os livros é o ponto 8 para a coluna, 8 para x e 3 para a linha, que é 3 para y. Agora que chegou o momento tão esperado que vocês queriam ver, vamos falar sobre o ambiente Superlogo, que ele possui um plano coordenado sem eixos desenhados e uma tartaruga gráfica no centro da tela, né, na posição 00. Então, você deve emitir comandos que façam com que a tartaruga ande e gire, permitindo assim a construção de formas e figuras geométricas. Beleza? Então, o plano coordenado do Superlogo ele tem dimensão de 1000 passos na horizontal e 1000 passos na vertical, sendo que quando a tartaruga, ao chegar a um extremo do plano, ela passa automaticamente ao outro extremo, tanto horizontal quanto verticalmente. Vamos lá. Bom, pessoal, então tá aí o nosso ambiente logo, a nossa amada tartaruguinha, onde ela vai obedecer os comandos aqui nessa tela. E aqui embaixo temos a janela de comandos, onde a gente vai digitar aquilo que a gente já aprendeu dentro da lista, que vocês viram, levaram para casa, e a gente falou sobre ela também. Então, vamos dar alguns comandos para ela aí, que a gente já aprendeu. Então, ó, girar à esquerda 30 graus, coloco 30 só, ela gira, ó como é obediente. Para frente 100 passos, aí manda ela girar à esquerda de novo 90, mais 30, e ela obedece, faz ação e obedece. Para frente 100, para a esquerda novamente, olha lá, 90 mais 30, ela vira e eu boto ela para frente. Mais 100 passos e aí a gente fecha um triângulo equilátero. Então aperto Tat para zerar tudo. Aí eu posso colocar aqui, fazer um quadrado agora com o comando repita. Aí eu coloco repita 4, que é 4 vezes que eu quero que ela repita o quê? Que ela para frente 100 passos e para a direita 90. Quero que ela repita isso 4 vezes, como se eu tivesse digitado para frente 100, para a direita 90, para frente 100, para frente direita, para frente 100, para a direita 90. Isso aí, entendeu? Então ela vai fazer. Olha lá, ela concluiu o quadrado num comando só. Então, vou deixar aqui essas atividades para a gente fazer. Agora que já vimos os vértices dos polígonos, os pares ordenados do plano cartesiano, vamos falar um pouco sobre a palavra associar. Eu trouxe aqui do dicionário, se a gente olhar lá no 7, no 8, no item 7 e 8, é matemática. Ó. Então, associar é estabelecer uma correspondência entre dois conjuntos. Então, olha lá, tem mais ainda no 8.
reunir num só conjunto dois ou mais membros de um conjunto. Então a gente vai fazer agora essa atividade, que é simples, mas é para a gente só para poder falar. Fazer o link aqui, né? A conexão. Então quando a gente fala assim, vamos associar cada bichinho ao seu elemento. Então vamos pegar o cachorro lá, o número 4. Vai associar com o osso, então significa que a gente está fazendo essa correspondência entre um e o outro, né? Então isso que a gente vai ter que fazer, ó, o gato com a lã, o passarinho com a gaiola e o coelho com a cenoura, a gente tem que fazer essa associação para sempre de que um ponto ele é no plano cartesiano, no par ordenado, um ponto é um par ordenado, ele é também o vértice de um polígono. Ele pode ser visto como um vértice de um polígono, entendeu? Então nós vamos fazer essa associação. A gente não pode mais esquecer que o vértice de um polígono ele pode ser, no plano cartesiano, um par ordenado. Então vamos acompanhar então nesse momento o exemplo que é marcar os pontos das coordenadas indicadas abaixo. Então temos aí a tabela do lado inferior esquerdo, que tem o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, até o 10º ponto. E o par ordenado, 1, 6, 4, 4, 3, 1. Então esse é o objetivo nessa atividade aí, nesse exemplo. Então você vai ver que quando você vai colocando na sequência eles, você ligar e você conectá-los, fazer a ligação entre eles, você vai ver que formam um polígono. Pois bem, então agora no geoplano, cada um vai pegar os elásticos e vai criar um polígono. Por exemplo, eu vou criar o meu aqui, ó. Criei um quadrilátero, certo? E aí eu vou colocar as coordenadas 6, 5, 6, 6, 8, 5 e 8, 6. E aí eu vou só escrever essas coordenadas, qual o primeiro, igual no exercício anterior. E vou dar para o meu colega ver se ele consegue descobrir qual é o polígono que eu criei a partir dos pontos dos pares ordenados que eu entreguei para ele. Entendeu? Então cada um vai fazer o seu, quantos pontos, até 10, né? Até 10 vértices. Para então concluirmos que fazer a associação dos vértices de polígonos a pares ordenados como pontos no plano cartesiano. Então, agora que já lembramos que o ponto ele é o vértice também de um polígono, e aprendemos outros nomes de polígonos, e aprendemos o plano cartesiano e o par ordenado, acho que agora concluímos então o nosso objetivo inicial, que era aprender a associar vértices de polígonos a pares ordenados, que seriam pontos, no plano cartesiano. Então assim concluímos a nossa unidade, pessoal. Muito obrigado.